Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos aqui presentes nas galerias, uma saudação muito especial aos companheiros servidores públicos estaduais da FUNARGE, que estão ali instalados nas galerias. Vou tocar nesse ponto daqui a pouco. Pessoas que nos assistem pela TV Alerj, pelas redes sociais, imprensa, colegas trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Senhor presidente, a discussão da mensagem relacionada ao empréstimo para capitalizar o Rio Previdência, que debatemos hoje na sessão extraordinária, já nos permitiu contextualizar um pouco os problemas graves que enfrenta o Estado do Rio de Janeiro, e é sobre esse ponto que eu quero aqui dedicar minha intervenção de hoje, a primeira nesta semana em que retomamos os trabalhos. Não sem antes fazer aqui um registro público de felicitações ao presidente desta casa, deputado Jorge Pisciani, por seu pronunciamento quase ao final da sessão extraordinária a respeito do seu entendimento acerca da tramitação da proposta do governo do Estado que propõe alteração do regime previdenciário dos servidores públicos estaduais. Quero cumprimentar o presidente Pisciani por seu posicionamento, lembrando que ele está presidente da Assembleia, mas também é presidente do PMDB, o partido que governa o Estado. Como deputado desta casa, integra a base do governador Pezão, mas isso não impediu de ter tido, a meu juízo, fazer a meu juízo um pronunciamento de estadista, lembrando a independência entre os poderes e lembrando que esta casa não vai tolerar a tramitação de matérias encaminhadas pelo Poder Executivo, deputado Dr. Sadi Noel, sem a devida fundamentação, sem a devida argumentação lastreada em números, em planilhas, em dados, né, e mais ainda esta, que é ultra polêmica e que vai ter que mobilizar um amplo debate com a sociedade fluminense e, em especial, com os servidores públicos estaduais. Mas, senhor presidente, eu queria lembrar que, frequentemente, as autoridades do Estado costumam explicar como razão primeira desta grave crise que enfrentamos a queda vertiginosa da economia do petróleo, que no nosso Estado representa, como nós sabemos, 1/3 do PIB estadual, uma das 5 principais fontes de arrecadação do governo do Estado. É verdade, não há lorota nessa linha de argumentação, tendo em vista que, efetivamente, como mercadoria precificada internacionalmente, o petróleo sofreu uma queda vertiginosa de preço, partindo de algo em torno de $120 em novembro de 2014 para $30 o barril, no momento em que discursamos aqui, com risco iminente, eu diria provável, de queda para perto de $20 em função desta, por assim dizer, repactuação comercial de grande interesse do grande capital, que foi essa repactuação entre Irã e Estados Unidos. Isso permitirá, como já anunciou até o presidente da Rússia, permitirá que o petróleo caia como commodity a um preço de quase $20, portanto, agravando os problemas daí decorrentes. Entretanto, é preciso lembrar que o Estado do Rio de Janeiro e muitos de seus municípios que vêm se beneficiaram ao longo de décadas com recursos oriundos da cadeia do petróleo, muitos deles pouco fizeram para, enquanto estavam vivendo, deputado Eleomar Coelho, esse período, digamos assim, de bonança, para implementar políticas que estimulassem outras linhas ou veios de desenvolvimento econômico, para, preventivamente, não permanecer por muito tempo nesta perigosa e arriscada dependência, tendo em vista não apenas o fato de que se trata de um recurso natural, portanto, finito, um combustível fóssil, já que nós estamos diante da necessidade no mundo de diversificar
as matrizes energéticas, trabalhando cada vez mais com matrizes que sejam puras, que sejam sustentáveis, enfim. Então era necessário que o Estado do Rio de Janeiro, estrategicamente e até aproveitando o período de bonança, se organizasse e planejasse para estruturar, para escorar, para lastrear o seu desenvolvimento com base em outras vertentes da sua economia. Houve municípios desse estado, deputado Flávio Serafini, que chegaram a pavimentar com piso de granito toda a orla. Enfim, portanto, esse é um aspecto. Mas há outros aspectos também. O Estado do Rio de Janeiro pratica há muito tempo, e sobretudo nos últimos 10 anos, e principalmente no primeiro governo Cabral, uma política de isenção fiscal absolutamente, enfim, generosa, por assim dizer. Eu não acho, quero aqui também dizer, que a isenção fiscal seja um mal em si mesmo. Quero fazer esse debate. Muitas vezes o poder público precisa praticar isenções fiscais para atrair setores da economia, para gerar trabalho e renda, para movimentar a economia de uma determinada região, para fazer a disputa nesta absurda guerra fiscal em que vivem os estados da federação no Brasil. Portanto, a isenção fiscal não é um mal em si, não é algo negativo a priori, mas a maneira como ela foi praticada no estado do Rio de Janeiro, a meu ver, beirou absoluta falta de planejamento ou até irresponsabilidade. Isto somado ao fato do processo já tratado na nossa sessão extraordinária em torno do debate do Rio Previdência, do alto patamar de endividamento que o nosso Estado atingiu, superando os chamados limites prudenciais, e como mencionou o Flávio numa intervenção anterior, sem que necessariamente este alto patamar de endividamento pudesse ter proporcionado para a população do Estado do Rio de Janeiro elementos efetivos, duradouros e estruturantes de melhoria de sua qualidade de vida. Se não vejamos o problema grave que enfrenta ainda, gravíssimo, a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Se não vejamos as dificuldades ainda muito crônicas que enfrenta a educação pública. Aliás, na primeira sessão deste ano, eu já denunciei as condições precárias em que retomou a sua atividade o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Portanto, são elementos que precisam fazer parte desse debate, não apenas jogar a responsabilidade ou apresentar como linha de argumentação a crise do petróleo. Mais do que isso, eu também sou um crítico da política desenfreada, descontrolada, de transferência de responsabilidade do poder público constituído para as terceirizadas. E isto no Estado do Rio de Janeiro, em muitas áreas, representou muita gastança e representou também pior qualidade dos serviços, muitas vezes, porque o argumento era que isso iria otimizar, qualificar os serviços, diminuir os gastos públicos. Ora, não é o que está acontecendo. Os gastos públicos, em muitas áreas, na saúde principalmente, onde as OS custam muito caro, cresceram muito, os gastos cresceram muito, e ao mesmo tempo a qualidade do serviço prestado à população caiu, reduziu, foi prejudicada. Portanto, é preciso trazer esses elementos para o contexto do debate em que o governo do Estado do Rio de Janeiro propõe medidas para a superação dessa crise, apontando principalmente na direção de vocês, meus colegas servidores públicos, que quem fala aqui é alguém que está deputado, mas é servidor público, professor da Universidade Federal Fluminense. Portanto, eu quero aqui dizer de saída que se a gente não trouxer com clareza essas outras questões, esses outros elementos para a interpretação do contexto, nós vamos ficar com o debate enviesado e canalizando a perspectiva de solução para o servidor. E aí, os servidores já estão pagando um alto preço. Traria aqui 3 elementos, brevemente. Primeiro elemento, o servidor público do Estado do Rio de Janeiro hoje trabalha 42, 43 dias, quase um mês e meio, para receber o seu salário. Este mês, por exemplo, o salário vai bater no 7º dia útil, vale dizer, no dia 12 de fevereiro. Ora, 31 dias do mês de janeiro, mais 12 dias do mês de fevereiro, são 43 dias. Então, o servidor público do Estado já trabalha hoje quase um mês e meio para receber o salário do mês trabalhado anterior. E é bom lembrar que, enquanto isso, os servidores se viram para pagar as suas contas com juros.
não é? Quem tem database de conta de água, de luz, de telefone, condomínio, o que quer que seja, vencendo em 2, vencendo em 5, vencendo em 10, que se vire, que se vire. Segundo elemento, 13º salário. 13º salário que está, a meu ver, permanece sob risco. Fez-se um parcelamento, pagou-se uma primeira parcela, depois 4 parcelas escalonadas até o mês de abril. Surgiu no final do ano passado uma solução confusa, atabalhoada, de levar o servidor a fazer um empréstimo individual, pessoa física, caso quisesse ter acesso às 4 parcelas de uma vez. O governo vem demonstrando uma absoluta descoordenação, e aí eu não falo de ninguém em particular, é um governo descoordenado, é um governo atrapalhado, é um governo que não tem foco e, a meu ver, atira a esmo. E tem um terceiro elemento, eu vou aqui trazer, né, deputado doutor Sadi Noel, que é a questão relacionada à extinção dos órgãos estaduais. O deputado Luiz Paulo já falou sobre isso. Uma medida que ainda não mostrou a sua plausibilidade econômica, que não vai permitir que o Estado resolva nem de perto, sequer de perto, a sua crise econômica, né? A extinção desses órgãos não apontam nessa direção, mas apontam noutra direção. São órgãos muito importantes para a implementação de várias políticas públicas que têm alcance vasto em todo o Estado do Rio de Janeiro. A cultura e a nossa diversidade cultural é tão importante quanto a nossa diversidade ambiental. Tem o Estado que abre mão da fundação estadual, que organiza, que implementa a política de cultura, que apoia os fazedores de cultura, que apoia os promotores de cultura. Então, nosso não rotundo à extinção da Funarte. Fundação Santa Cabrini, o Estado quer ter discurso de ressocialização da sua população carcerária e quer extinguir a Fundação Santa Cabrini. A Fundação para a Infância e Adolescência, o Estado do Rio de Janeiro, quer ter políticas de garantia, de proteção dos direitos da criança e do adolescente, adolescentes do Rio de Janeiro cada vez mais apreendidos, as unidades de cumprimento de medidas socioeducativas do DEGASE cada vez mais abarrotadas, e a gente quer extinguir a FIA. Portanto, eu quero aqui dizer que essas medidas não contarão com o nosso apoio, não contarão com o nosso voto, e menos ainda, uma nova tentativa de impingir ao servidor o pagamento dessa crise, da conta dessa crise, na forma de um aumento da sua contribuição previdenciária. Portanto, eu quero aqui deixar clara a minha posição, quero fazer esse debate. Eu compreendo que é preciso estudar maneiras de tornar mais autossustentável o regime previdenciário estadual, mas isto não será feito nas costas, no lombo do servidor público. E mais, eu vou mais longe. Não apenas me coloco, doutor Sadi Noel, contra a extinção desses órgãos, como a gente deve lutar pelo seu revigoramento. Concursos públicos, carreiras organizadas, de que maneira nós vamos ter políticas públicas qualificadas, serviços públicos qualificados, se não através da presença do Estado, através dos seus órgãos e através dos seus agentes. Portanto, o nosso mandato se coloca claramente nessa posição. Tem outros elementos desse debate que eu vou deixar para uma outra sessão, mas eu quero aqui dizer que não contarão com o nosso apoio nenhuma dessas medidas que agridam o direito dos servidores, que tentem colocar no ombro, nas costas, no corpo e na pele do servidor público estadual a conta desta crise. Tem muitas outras razões de caráter estruturante, gerenciais, de falta de capacidade de planejar investimentos de longo prazo, como aconteceu no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.